Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Juliana, uma das representantes da Associação de Moradores da região da Figueira Branca Fibra, e hoje comigo estão também os representantes Sabrine. Tudo bem, Sabrine? Tudo bem? E o Ivan. Tudo bem, Ivan? Olá, boa tarde. Para quem está chegando agora e não conhece, a Fibra é composta pelos bairros da Estância Figueira Branca, Parque Niágara, Chácaras Nova Essen, Vila São James 1 e 2, Chácaras Campo Limpo e o Recreio Santo Antônio. Conforme eu já disse nas entrevistas anteriores, essa é a segunda eleição que a Fibra contribui com a política municipal, entrevistando os candidatos a prefeito. E dando continuidade nesse projeto, hoje faremos a nossa terceira entrevista com o candidato a prefeito Alessio Grandisoli, do PDT, que, além de advogado, também foi eleito vice-prefeito da nossa cidade no mandato de 2017 a 2020. Tudo bem, Alessio? Tudo bem? Gostaria de destacar que nós selecionamos algumas perguntas que foram enviadas pelos moradores e também pelos membros da Fibra para fazer ao candidato, que terá o tempo aproximadamente de 2 minutos para cada resposta, com o total dessa entrevista de 30 minutos, ok? Ok. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, Alessio. Essa pergunta foi enviada pela moradora Thalita e é sobre o meio ambiente. Candidato, no programa de governo apresentado, consta a implantação de parques ecológicos urbanizados em áreas públicas, principalmente na área de lazer do Jardim Marquete, área do Tordilho Negro e a área do Parque Internacional. O candidato poderia explicar brevemente sobre esses parques ecológicos e bem como sobre a eventual necessidade de recursos para a criação e a manutenção desses parques? Antes de mais nada, eu queria cumprimentar todos que estão participando, queria pedir desculpa que eu estou um pouco sem voz, né? Queria agradecer e dar uma boa noite a todos os moradores da região da Figueira Branca, né? O Fibra, né? Que é a associação que representa todos esses bairros. Bom, partindo para a resposta, nós colocamos no nosso plano de governo alguns pontos, alguns locais, parques públicos, que deveriam ser parques públicos da nossa cidade, e nós esquecemos de lembrar, e eu estou lembrando aqui agora, da própria Figueira Branca. O Clube da Figueira Branca é um local muito importante do nosso município, que daria para a gente realmente fazer um local de divertimento de final de semana, né? Quando a gente fala parque ecológico, é um local que a gente pode levar a nossa família para se divertir, para praticar esporte, né? Lazer, tomar um sol, né? Que muitos médicos dizem que é muito bom a gente tomar um sol. Só que a gente precisa que esses locais estejam preparados para receber a população, né? E a gente tem percebido que, infelizmente, nós temos essas áreas que, inclusive, tem lago, né? Tem muita água, e isso é importante. Todo mundo gosta de você estar fazendo o seu lazer com um meio ambiente muito legal, que é quando você tem muita água, né? Alguns locais desse, assim como lá no Marquete, que a gente colocou no nosso plano do governo, a gente precisa desassorear os lagos, né? Os lagos, infelizmente, estão muito assoreados e a gente precisa de ter mecanismos para limpar esse local e deixar esse local aprazível para que as pessoas venham realmente se divertir com a família, né? Nós temos alguns municípios vizinhos, locais, que é muito importante. Isso daí pega muito no que eu digo na cidade, que é também como é que eu poderia dizer? A movimentação econômica do local. Porque você tendo uma concentração de pessoas e você tendo um local que contribua com a recepção dessas pessoas, você consegue economicamente viabilizar até renda para algumas famílias, né? Então, a gente pretende, sim, fazer com que esses locais sejam aprazíveis para as pessoas, para os moradores de Campo Limpo, lógico, atrás de recursos. Mas, gente, o que eu quero fazer com a prefeitura é que nós tenhamos condições da própria prefeitura ter o seu maquinário para fazer essas benfeitorias no município. Eu sempre digo isso. A gente pega no nosso departamento de serviços urbanos, nós não temos maquinário nenhum. Então, dificulta você terceirizar, você fazer uma licitação para fazer esses melhoramentos que nós precisamos na cidade. Então, não que eu sou contra a terceirização, tá, pessoal? Aliás, eu estou passando até para outra área, mas é que como não dá para a gente responder uma coisa muito abrangente em 2 minutos. Eu pretendo, né, Juliana? Sim, Então, eu claro. pretendo muito fazer com que a prefeitura tenha pelo menos o básico
de maquinário para que a gente consiga tratar bem a nossa cidade. Eu vou citar um exemplo do nosso Rio Jundiaí. O nosso Rio Jundiaí, ele está completamente assoreado, nós temos um filete de água, né? E nós temos aí a dependência da Sabesp para que a gente consiga fazer o represamento de águas na cidade, né? Um contrato muito mal feito, mal elaborado, muito ruim para a cidade. A gente está sofrendo muito com essa terceirização dos serviços básicos, né? Do atendimento básico de água e esgoto, e nós precisamos discutir tudo isso. É uma coisa muito ampla. A nossa cidade precisa de que nós tenhamos muito diálogo, muita conversa. Nós precisamos de um poder público mais próximo das pessoas, muito mais próximo da sociedade civil organizada. Nós precisamos ter um diálogo muito grande, assim como a Fibra, né? É uma associação Sim. civil organizada, né? É muito bom isso daí. Mas as associações, elas também sobrevivem com o diálogo, né? E o Claro. contato com o poder público. Nós precisamos muito de vocês, por exemplo, para que a gente faça... Desculpa, gente, eu estou com a minha garganta muito ruim. Fica A gente tranquilo. precisa muito de vocês e da população para que a gente faça com que essas áreas tenham condições de recepcionar as pessoas. Eu tenho certeza que vocês nos ajudariam, Com né? certeza. Pensando no Clube da Figueira, né? A Pode gente contar sabe dos conosco. problemas que tem o Clube da Figueira, mas é uma área nossa, é do poder público, né? Tem essa discussão, né? Mas eu acho que é importante, nós temos que sentar e dialogar, Vamos né? sim. Essa é a saída. Por exemplo, Vamos o para a Tordilho próxima mesmo. pergunta. Vamos para a Vamos, querida, próxima vamos, pergunta, que vamos. ainda tem Desculpa bastante. porque... Desculpa por Imagina. deixar eu Não, falando. tem Deixa eu achar bastante uma água coisa aqui, peraí. aqui. Não, tá Tá, ótimo. pode falar. Agora, quem vai fazer a segunda pergunta, Alessio, é a Sabrine. Vamos lá, Sabrine. Nós temos uma pergunta aqui, doutor Alessio, sobre a questão da cultura. Essa pergunta foi feita pelo Tiago, que menciona que Campo Limpo já teve momentos um pouco mais ativos no âmbito cultural. Inclusive, saudosos tempos, mas bem antigos, em que a gente tinha até um cine-teatro, né, em funcionamento. E hoje o que a gente percebe, e essa é uma crítica que não é só hoje que a gente recebe, que Campo Limpo acaba tendo aí a crítica de ser ainda uma cidade dormitório, com pouca atividade cultural. Então, a pergunta do morador é: qual é a proposta do candidato para a questão e para o fomento da cultura aqui em Campo Limpo Paulista? E se o senhor concorda com a questão, com a colocação do morador Tiago, de que Campo Limpo tem ainda um perfil de cidade dormitório, e o que fazer com relação a isso? Doutora Sabrina, obrigado. Sabrine, né? Desculpa. Acho que a primeira proposta é nós recuperarmos o nosso cine-teatro, que é o símbolo da cultura de Campo Limpo, né? É um local que sempre foi o encontro né, das pessoas que cultuam, né, a nossa cultura, que participam, teatro, formaturas. Então, acho que o principal seria nós recuperarmos o nosso cine-teatro, que não está difícil, tá? Eu estive lá, eu sei o que está acontecendo. É folclore, né? Vamos na cultura, é folclore dizer que o cine-teatro está caindo, não é verdade, tá? Nós temos um problema de estrutura no final, no fundinho lá do cine-teatro, que foi feita uma gambiarra lá, para falar a palavra real, e precisa derrubar a parte de trás. Mas a estrutura geral do cine-teatro está boa, dá para a gente recuperar em tempo rápido, né? Quanto à cultura, lógico, precisamos de investimento, precisamos de eventos culturais da cidade, precisamos voltar aos eventos culturais em todos os sentidos, né? Existem muita verba para isso a nível federal, né? Por exemplo, eu estive com as pessoas que praticam a religião afrodescendente, que ela recebe muita verba federal, e Campo Limpo não recebe nem um centavo. Isso daí realmente é falta de gestão, é falta de diálogo, é falta de buscar essas verbas, e nós precisamos disso, né? Logicamente que o carnaval esse ano não teve, né? Teve esses problemas de pandemia, em algumas cidades não tiveram, então ficou essa confusão. Mas a gente gosta do carnaval, nós precisamos de novos eventos. Eu acho que a gente precisa realmente tratar isso daí. O finalzinho da outra pergunta, eu não lembro, foi a respeito de... É sobre a questão de Campo Limpo, que não tem Cidade também uma dormitório. movimentação cultural, não tem também um perfil de uma cidade que se movimenta. Na verdade, parece uma cidade dormitório, é uma crítica que a gente já ouve há bastante tempo, que Campo Limpo ainda teria esse perfil. É verdade. Infelizmente, o que aconteceu? Passou um grupo político aqui na cidade nos últimos anos e eles mudaram o nosso plano diretor e colocaram o nosso plano diretor vocacionado ao turismo.
nós não temos vocação turística, nossa cidade não tem nenhum tipo de vocação turística. Nós precisamos voltar, acertar esse arcabouço legal do plano diretor, não só o plano diretor até que dá para a gente fazer uma adaptação, mas essa sequência complementar do plano diretor, que é o zonamento da cidade, os códigos de postura, nós precisamos adaptar para uma cidade industrial, para uma cidade que quer crescimento. Logicamente, um crescimento sustentável, também ninguém quer acabar com tudo. Mas, gente, o que foi feito com Campo Limpo, falar que Campo Limpo tem vocação turística, nós não temos vocação turística. A nossa bandeira de Campo Limpo tem um carro da Krupp, forjado na Krupp. Nós somos áreas industriais. Nós precisamos criar mais áreas industriais. Nós estamos do lado de São Paulo, né? Então, nós não podemos deixar essa população que pega o trem e pega o ônibus e vai trabalhar fora de Campo Limpo. A primeira área industrial de Campo Limpo foi na Faustino Bizeta, no distrito de Butujuru, que hoje está realmente abandonado. Entendeu? Quando foi criado o distrito de Butujuru, foi criado para ser um distrito industrial. Olha a situação que está o distrito de Butujuru. Virou um adensamento populacional enorme, né? Essas pessoas têm que pegar o trem para ir trabalhar fora e têm que pegar o ônibus da Rápido Luxo para trabalhar fora. Entendeu? Então, eles ficam numa situação diferente. Por quê? Porque daí começa a baratear os lotes, nós temos invasões de áreas, inclusive áreas públicas, muitas áreas públicas invadidas, né? E aí começa esse problema. Candidato, então vamos para a próxima pergunta? Pode ser? Para a gente conseguir contemplar um número maior. Ficou muito esclarecida a questão do posicionamento sobre a cultura, né? E a pergunta da Sabrine. Agora, quem vai fazer a próxima pergunta é o Ivan. Vamos lá, Ivan? A minha pergunta é da moradora Maria Helena, sobre educação. Qual a proposta do candidato para a melhoria do salário dos professores, que se encontraria defasado e sem reajuste há muitos anos, inclusive diante do salário de professores de municípios vizinhos? Como o candidato pretende valorizar os profissionais da educação, conforme inclusive previsto no seu plano de governo? Ivan, olha só, não tem como eu dizer a respeito de crescimento, de aumento salarial, sem nós não pensarmos no crescimento econômico da cidade. Nós precisamos gerar receita, né? A receita de Campo Limpo hoje, o nosso PIB hoje é o menor da região, né? Nós passamos a ser a cidade mais pobre da região. É uma situação muito difícil. Isso daí passa a ser também o reflexo no salário do servidor público, né? Porque, e olha só, a gente há 30 anos atrás, nós éramos a segunda maior economia da região, né? Olha em 30 anos o que aconteceu com a nossa cidade, né? Aí passa por renúncia de receita, porque eu vou dizer uma coisa clara para vocês, o que foi feito esse contrato da Rápido Luxo Campinas, gente, foi um crime que foi feito com o Campo Limpo. Foi dado um monopólio de 30 anos para essa empresa e a isenção total de imposto. Então, a gente deixa de receber receita e a gente deixa de tratar melhor o serviço público, dentre eles, o pagamento do servidor. A educação de Campo Limpo precisa de mais investimento. Tudo precisa de investimento, né? Inclusive o salário do servidor. As nossas escolas, gente, nós não tivemos uma vaga de creche nos últimos 6 anos. Nós não tivemos e nós temos inúmeros, a gente tem muito déficit de vaga em creche. Então, isso daí tem dificultado as nossas famílias. E nós precisamos de investimento. Não tem como dizer, olha, vou dar um aumento salarial para o servidor sem nós aumentarmos a nossa receita. Agora temos mais uma pergunta, e essa pergunta é sobre manutenção das vias. Sabemos das vias públicas. Das vias, isso. Sabemos, candidato, que o município sofre, né, com a escassez de maquinário, conforme o candidato colocou, né? E por esse motivo nós precisamos alugar os maquinários e isso torna o serviço ineficiente pelo alto custo aí das locações. Na proposta de governo apresentada pelo candidato, o senhor propõe a aquisição de maquinários pesados para o setor de serviços urbanos, né, o SSU, como a compra de caminhões, patrol, retroescavadeira, entre outros maquinários. O candidato entende que o município possui recursos para essas aquisições? E como que pretende, caso não tenha recurso, angariar esses meios? Na realidade, Juliana, nós temos recursos sim, só que esses recursos eles estão sendo investidos na terceirização do serviço. Por exemplo, estão alugando patrol aí por um preço altíssimo, né? Então, se nós economizarmos na terceirização, nós temos condições de comprar o nosso maquinário,
que é para utilizar para o nosso serviço. Hoje, por exemplo, nós sabemos como que é o empresário. Existem bons empresários e existem empresários ruins. Aí, o que acontece? Você aluga uma máquina, gente, a máquina para sair da garagem, que já começa a pagar da garagem da prefeitura, até ir no St. James, por exemplo, os caras estão levando 3 horas para chegar lá. E está pagando, a gente paga a hora disso daí. Agora, se a máquina for nossa, a gente pode trabalhar 24 horas com a máquina, com a Patrol, por exemplo. Gente, faz 40 anos que não compra uma Patrol na nossa cidade. Uma cidade que tem quase 50 quilômetros lineares de área de terra, de estrada de terra, de ruas de terra. Entendeu? Então, não tem condições. Agora, vamos arrumar dinheiro? Claro que tem dinheiro. Sabe por quê? Porque eu já fui secretário de finanças da prefeitura. Eu não sou maluco para vir aqui falar uma bobagem. Eu sei o impacto orçamentário que custa isso. Entendeu? Nós temos condições, até de uma licitação, nós financiarmos um maquinário para a prefeitura. Eu, quando tinha entrado como secretário, em 4 meses, gente, 4 meses, vamos por 5 meses, nós pagamos o 13º do prefeito que deixou sem pagar. Nós limpamos o nome da prefeitura, que nós não tínhamos certidão negativa de débito, nem estadual e nem federal, para os nossos convênios. O convênio de Voturucaia saiu porque eu auditei mais de 120 processos na prefeitura, inclusive de financiamento. Nós conseguimos pagar a folha de pagamento de janeiro, que venceu em fevereiro, que venceu em janeiro, né, que a gente tinha que pagar dia 5. Eu paguei no dia 20, atrasamos, mas nós pagamos. Então, quer dizer, tem condições. Nós temos, eu estou falando porque eu acompanho o balanço da prefeitura, eu acompanho toda a receita e despesa do município, e a gente tem condições de comprar muito maquinário, inclusive uma vibroacabadora, para nós montarmos pelo menos o básico para nós fazermos o recapeamento do asfalto. Gente, Campo Limpo já teve usina de asfalto. O povo de Jundiaí comprava asfalto, sabe de quem? De Campo Limpo, da nossa cidade. Quando eles asfaltavam e recapeavam as ruas de Jundiaí, eles vinham comprar de Campo Limpo. Isso daí não é muito tempo, não. Há 40 anos atrás, né? Não é muito tempo, não. É pouco tempo. E nós temos a usina de asfalto ainda. Né? Agora, Maravilha. olha a situação que nós chegamos, pagar 25 milhões para fazer o recapeamento asfáltico aqui da cidade. Com esse dinheiro a gente fazia, arrumava a usina de asfalto, comprava gente, dava para asfaltar a cidade inteira. Só se tivesse só um insumo para comprar. Maravilha. Né? Então vamos lá, vamos dar continuidade, Elécio. Agora quem vai fazer a próxima pergunta, obrigada pela sua resposta, e a próxima pergunta será feita pela Sabrine. Candidato, o Adriano mandou uma pergunta relacionada à questão da própria gestão que o senhor fez parte como vice, né? O senhor foi eleito vice-prefeito na chapa com o doutor Japim, mas logo no começo do mandato houve aí um desentendimento, e o candidato que era governo passou a ser oposição. Nós gostaríamos de entender, gostaríamos de pedir que o candidato esclareça esses desentendimentos, e também complementando, o que o senhor entende que pôde contribuir para a cidade durante esse período de 4 anos em que o senhor fazia parte, em tese, do governo? Então, na realidade, esse desentendimento é mais ou menos o que a própria população está sentindo. Né? É que nem eu digo, se o Japim tivesse hoje com uma aceitação muito alta, eu estaria errado. Né? Agora, se ele está com uma situação baixa, vamos ver a eleição. Aí eu estou certo. Porque eu não vou ficar pactuando com o governo que eu não estou concordando com as ações do governo. Não é só porque eu sou vice-prefeito de Campo Limpo, que eu sou vice-prefeito de Campo Limpo, eu não sou vice-prefeito dele. Eu fui eleito com os mesmos votos que ele teve. Agora, não é porque eu sou vice-prefeito dele que eu tenho que concordar com tudo que ele faz. Se tem gente que imagina que o vice-prefeito é um subordinado do prefeito, está errado, que nós sabemos. A gente que atua na área pública há tanto tempo, a gente sabe. O vice-prefeito, ele está ali à disposição do prefeito para prestar serviço à nossa cidade, que é o que eu procurei fazer. Agora, quanto a desentendimento pessoal, eu nunca tive desentendimento, porque nós nunca tivemos uma briga. A única coisa que eu não concordei, pessoal, eu fui um dia na prefeitura, ele não me deixou entrar na prefeitura. Agora, é correto isso? Eu não tenho sangue de barata, não. Entendeu? Eu fui lá na prefeitura, tem uma porta eletrônica para você entrar na prefeitura. Tá? Vou explicar para vocês. Às vezes tem gente que não conhece lá. Não sei se vocês conhecem. Mas tem uma porta eletrônica, tem uma recepcionista ali. Eu fui entrar, isso foi na terça-feira, porque eu me desliguei de secretário na sexta-feira. Acho que foi dia 29, 28 de abril, não me lembro.
E na segunda-feira foi dia 1º de maio. 1º de maio era feriado. Eu fui na terça-feira trabalhar. Aí eu ia para minha sala. Quando eu cheguei lá, a menina falou: olha, se o prefeito não quer que você entre na sua sala. Eu falei: mas por que, ô Alessandra? E a Alessandra é o nome da menina, até sem querer falar o nome dela. Mas por que não posso entrar? Não, porque sua sala está trancada. Eu virei minhas costas e fui embora para minha casa. Agora, gente, eu passei uma vergonha na minha vida. Eu sou vice-prefeito da cidade. Inclusive, quando meu pai fez a prefeitura, ele fez uma sala para o vice-prefeito lá. Entendeu? E tinha um monte de gente no saguão. Eu vou ser sincero para vocês, quando eu desci a escada da prefeitura, eu parecia que eu estava flutuando. A minha pressão, sei lá, que subiu, sei lá o que aconteceu. Porque não é fácil, não. Entendeu? Agora, eu carregar uma carga da administração dele, me desculpe, nenhum eleitor, nem quem votou nele, pode carregar uma carga. A gente acreditou numa proposta. Nós acreditamos numa proposta. Agora, lógico, todos nós sabemos, o executivo ele é comandado por uma pessoa. Existe o secretariado, tal, mas as diretrizes, as normas, o segmento, a maneira de seguir o governo é feito pelo prefeito. Ok, candidato, obrigada pela sua resposta, ficou bem esclarecida. Agora o Ivan vai fazer mais uma pergunta. Vamos lá, Ivan? A minha pergunta é do morador Álvaro, sobre desenvolvimento econômico. No que se refere à economia, consta no programa de governo do candidato um plano de desenvolvimento com algumas medidas a serem adotadas, dentre elas, fomentar os pequenos negócios, criando políticas e estratégias locais como forma de contribuir para o desenvolvimento econômico, apoiando a participação das micro e pequenas empresas do município nas compras governamentais. Caso eleito, quais outras medidas o candidato propõe para fomentar os pequenos negócios na cidade? Ivan, obrigado pela pergunta. Aliás, na realidade, a base da minha proposta de governo é o desenvolvimento econômico, né? Nós não podemos pensar em fazer propostas vazias, sem nós termos condições de onde tirar essas. Eu encontro com muita gente: qual é a sua proposta? A proposta é realmente nós criarmos condições de que Campo Limpo tenha uma receita maior para que a gente tenha uma prestação de serviço público melhor. Quanto a nós fomentarmos os pequenos investimentos, né, as pequenas empresas, porque nós temos verificado que os pequenos investidores de Campo Limpo foram embora da cidade. Vou citar um caso muito fácil. Tinham pessoas que investiam em Campo Limpo e construíam imóveis e vendiam imóveis. Isso daí é um investimento importante na cidade. Nós tínhamos muita gente que fazia isso, né? Desmembramento de áreas, desdobro de imóvel. Por que eles deixaram o nosso município? Nós perdemos credibilidade com esses investidores? Por causa da burocracia da própria prefeitura. Nós temos um departamento de obras em Campo Limpo completamente inoperante. Né? Uma certidão de uso de solo em Campo Limpo tem, dependendo de como seja, 6 meses. Isso não existe em nenhum lugar do mundo, ou pelo menos do Brasil. Onde já se viu? A certidão de uso de solo em alguns municípios do Brasil, você entra na internet, você tira a certidão. A emissão de habites. O cara precisa de um investimento, um financiamento na Caixa, ele precisa ter os documentos. Desculpa, pessoal. Ele precisa dos documentos para ele conseguir o financiamento e ele partir para um outro tipo de investimento. As empresas de Campo Limpo, o comércio de Campo Limpo está completamente parado. Nós temos um grupo de investidores chineses que querem vir investir aqui no Jardim Laura. Eu já fui procurado por esses investidores. São 60 milhões de dólares de investimento ali no Jardim Laura, que sai perto de vocês, ali na Figueira Branca. Tem uma área enorme, na beira da Zamboto. São empresas grandes que podem nos ajudar a trazer emprego, trazer impostos. Né? Agora, essa nossa legislação, ela bloqueia esse tipo de investimento, até para grande investidor. Gente, o Alphaville queria vir para Campo Limpo, no Moinho. Onde já se viu o nosso plano diretor, nossa lei de zonamento, não concordar com um investimento desse? Né? São investidores de alta qualidade. Tudo bem, era um condomínio de médio padrão, mas e daí? Médio padrão é menor do que pequeno padrão. Médio e alto padrão. Não é igual ao Alphaville de Barueri, daí? Ia ter até shopping center, porque o médio padrão hoje até com shopping center, imagina só para vocês verem. Aí pega esse plano diretor maluco que um cara veio de lá de Santos, lá, dizendo que Campo Limpo tem vocação turística, aí pega um outro que veio de Campos do Jordão.
Não dá para a gente concordar com isso. Obrigada, Alessio, pelas suas respostas. Nosso tempo está chegando ao final e nós vamos conceder 3 minutos para o candidato explicar, né, a todos nós, moradores aqui da região da Figueira Branca, e também para todos os campolimpenses, por que o candidato escolheu ser prefeito de Campo Limpo Paulista. Eu queria só agradecer, obrigado mesmo, né, por essa oportunidade de estar conversando com a nossa população, né, das pessoas estarem me conhecendo, conhecer um pouco. E eu gosto muito de live, eu sempre faço algumas lives, e eu sempre falo que a live ela não tem como esconder, é a pessoa mesmo pura, né, não tem como você se, né, eu estou me preparando. Gente, eu sentei aqui faz 2 minutos, eu não me preparei para nada. Aliás, sinceridade, eu nem sabia que era a associação aí da Figueira. Mas, obrigado mesmo, todos os moradores. Se eu tiver uma oportunidade de administrar Campo Limpo, eu quero administrar com diálogo, né? Nós realmente cuidarmos da nossa cidade. Eu nasci aqui em Campo Limpo, conheço todos os cantos de Campo Limpo, eu sei de todos os problemas de todos os bairros da cidade, conheço tudo, desde o Parque Santana, Vila IP, Marieta, até a outra ponta lá do Pau Arcado, Estância São Paulo, passando aí pelo San James, descendo depois Figueira Branca, Jardim Laura, rodeando aqui Jardim Vitória, Campo Verde. Eu conheço todos os cantos de Campo Limpo. Eu conheço desde a emancipação da cidade, mesmo não estando presente, logicamente, porque eu sou um pouquinho mais novo que isso, né? Mas eu conheço a história de Campo Limpo. Eu sei o que foi planejado para a cidade. Quando eu falei de Butujuru, que foi criado para ser um distrito industrial, gente, vocês precisam conhecer o distrito de Butujuru. Está completamente abandonado. O povo de Butujuru não tem o que fazer. A gente estava falando de cultura, lazer. Gente, lá não tem nada. O jovem de lá, ou ele pega o ônibus para sair de Butujuru, ou ele não tem o que fazer. Só tem um campo de futebol lá. Para os homens jogar, porque nem as meninas não podem jogar bola lá. Entendeu? E nós temos inúmeras áreas públicas lá em Butujuru, que nós precisamos desenvolver aquilo lá para criar condições das pessoas terem uma melhor educação, porque a cultura é muito importante, o esporte é muito importante, o esporte é saúde, né? Olha, o povo de Butujuru, às 5 horas da tarde, não tem médico mais, porque o posto de saúde, já não tem médico nem até às 5, né? Mas às 5 horas da tarde, o posto de saúde é fechado. O distrito de Butujuru, que são 17 bairros, tem quase 30 mil habitantes. Tem mais de 30 mil habitantes. É quase uma Jarinu que nós temos aqui em Campo Limpo. Eles não têm... à meia-noite, por exemplo, se uma mãe tem uma criança doente, ela precisa ligar para a ambulância. Lá no Parque Santana é complicado. O Uber não vai lá. Ele tem que ir atrás do vizinho para levar a criança para o hospital. Então, nós precisamos criar condições de criar uma UPA, né? A gente não falou de saúde, mas criar uma UPA urgente. Precisamos implorar para o nosso presidente para que ele realmente invista numa UPA que não é tão cara, tá? Lógico, o custeio é muito caro. Então, nós precisamos viabilizar condições financeiras da gente custear essa UPA para melhor atender a população de lá. Aí, o bairro Figueira Branca, gente, o bairro Figueira Branca era conhecido no estado de São Paulo inteiro. Né? Era conhecido, era um bairro muito lindo. Né? Nós recebíamos de final de semana muita gente aqui. Né? O que está acontecendo com a nossa cidade? Essa decadência enorme financeira de Campo Limpo. Né? O governador, quando vinha em Campo Limpo, vinha aqui no Paço Municipal de Campo Limpo, parava o helicóptero no campo de futebol de Campo Limpo, porque Jundiaí, a prefeitura de Jundiaí não tinha local para descer o helicóptero, que era na JJ Rodrigues, era um prédio na JJ Rodrigues. Eles vinham em Campo Limpo, nós éramos muito bem tratados. Hoje o governador mal sabe onde fica Campo Limpo. O que está acontecendo com a nossa cidade? O Dória teve quase 90% dos votos em Campo Limpo. Eu já estou falando mal dos outros. Gente, como que eu não vou falar desse cara? Ele não manda um centavo para Campo Limpo. Esqueceram da nossa cidade. Onde já se viu, nós temos quase 90% de voto com um cara que não sabe onde fica Campo Limpo. O distrito de Butujuru, lá que eu estava falando também, prometeram túnel e já tiraram foto do túnel de novo lá, viu? O Miguel Haddad foi lá em Butujuru para tirar foto, prometendo túnel. E será que esse povo vai cair de novo? Será que nós vamos cair na lábia desses caras de novo? Tá certo, candidato. Eu agradeço muito a participação. Eu doutor Alessio, né, se assim me permite. Boa sorte na sua caminhada, na sua campanha. E a Figueira Branca, de fato, é uma região muito linda, tem uma natureza exuberante. Espero que o senhor ou aquele que seja eleito lembre aqui da nossa região com muito carinho, para que nós voltamos aí a ser reconhecido estadualmente como candidato. Aliás, eu tenho uma foto quando meu pai asfaltou a estrada da Figueira Branca,
Eu era pequenininho, tinha 2, 3 anos, se eu não me engano. Eu tenho uma foto em cima da máquina, ele asfaltando aí. Inclusive, o campo de futebol também, eu estava na inauguração aí. Legal, mas muito obrigada mesmo. Eu Muito que obrigada, agradeço, Sabrine, pela participação. Muito obrigada, Ivan, pela participação. Continuem acompanhando as entrevistas e eu desejo uma boa noite a todos.